Oi, gente. Nesse primeiro módulo, a gente vai estar falando um pouco sobre a relação da psicopatologia com a psicologia analítica e como que às vezes essa relação ela não é tão amistosa, porque muitas vezes a gente, quando a gente vai buscar material de estudo, a gente se depara com uma certa escassez de material sobre psicopatologia pelo viés junguiano. Então, a gente pode começar a pensar essa relação com a seguinte pergunta que eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Então, existe uma psicopatologia junguiana? Então, a resposta, ela pode ser até surpreendente, né? Mas a resposta é não uma, mas várias psicopatologias junguianas. Por quê? A gente vai estar observando, né, que cada tendência junguiana vai abordar a psicopatologia de uma forma diferente, ou enfatizando os aspectos arquetípicos da psicopatologia, enfatizando a amplificação dos mitos, ou a gente vai encontrar essa relação pautada, né, numa amplificação cultural, no pensar a imagem da psicopatologia na contemporaneidade, mas a linha, né, que a gente vai estar seguindo, ela vai buscar uma proposta de pensar a psicopatologia por um viés psicodinâmico, ou seja, né, uma forma mais própria do pensamento junguiano desenvolvimentista, que não ignora a importância da amplificação com o mito, não ignora todas essas relações culturais, porém, a ênfase é o sujeito. A ênfase é aquela pessoa que está em sofrimento, em sua individualidade, em seu processo histórico, né? Que aí, invariavelmente, no processo histórico, a gente vai pensar na infância, a gente vai pensar em como que ele foi se constituindo nos processos de amadurecimento do ego, nos processos de defesa, e como que ele se percebe diante de si mesmo e diante do mundo. Então, aí a gente vai ter um olhar, né, que vai dialogar com outras abordagens que tem uma ênfase, né, nessa compreensão da dinâmica dessa psique individual, que obviamente pode se generalizar. Mas isso não significa, em hipótese alguma, uma negação das outras contribuições. Tanto que a gente vai tangenciar, a gente vai mencionar algumas delas mais para frente. Só que para a gente começar também essa reflexão, a gente vai precisar também pensar algumas críticas, né? Porque duas críticas que, por onde eu gostaria de começar, a primeira, ela vai falar sobre, eh, sobre essa forma de organizar a clínica junguiana, né? É da Mineres Maroni que vai dizer: a clínica junguiana a escola junguiana é pobre em clínica, muito pobre. O psicólogo junguiano está mais à vontade com o estudo dos mitos, com o estudo da arte, do que com a clínica. À primeira vista, é surpreendente tal fato. Uma escola de psicologia que resiste à clínica e que não considera prioritário, em seus encontros e congressos, dedicar-se aos casos clínicos. Quando, porém, aprofundamos-nos nas raízes dessa escola, compreendemos por que o lugar da arte, dos mitos, da lenda e o folclore ocupam o lugar de uma psicopatologia. E aí, quando a Amneris Maroni, no livro Eros na Passagem, traz essa reflexão, essa crítica, né, ela aponta, né, tanto essas raízes dos estudos do Jung em relação ao romantismo, né, ao romantismo alemão, ao romantismo que atravessava, né, a medicina também. Então, que era uma forma de resistir a esse reducionismo positivista que também atravessava a ciência. Que, inclusive, quando a gente para pensar, né, a grande parte da divergência do Jung com o Freud passava também por esse lugar, né, que é esse lugar de buscar
mesmo na psicopatologia, né, no sofrimento, quando se estuda isso, acaba se buscando a alma do mundo, se buscando algo muito mais amplo que fala, né, desse de uma visão de mundo que não é apenas o sofrimento individual, mas é o sofrimento da espécie que nos leva à dimensão arquetípica. Por outro lado, né, ainda nessa percepção, a gente tem um olhar que o Jung trazia, que ele é importante, só que a radicalização dele, né, que é pensar, né, esse status ontológico da doença, né, aonde ela tem a potencialidade transformadora, onde a gente vai olhá-la não pensando em suas características, mas pensando para onde que ela aponta enquanto um elemento de individuação. Isso é importante? Sim. O problema é que quando se prende a isso, ao mito, a gente, quando se vai aos, a, a amplitude que envolve a psique arquetípica, o inconsciente coletivo, a gente esquece um pouco do sujeito. E aí a gente, fazendo uma metáfora, né, às vezes a gente vai estar vendo, né, no movimento junguiano falar de outras terminologias, de psicologia analítica, psicologia complexa, psicologia profunda. É interessante a gente pensar que quando a gente fala da, desse aspecto do âmbito do mito, do âmbito do arquétipo, do âmbito coletivo, é como se falasse dessas profundezas, né, da alma. É, é extremamente importante esse conhecimento. É uma metáfora que a gente fala dessas profundezas que a gente pode pensar no oceano, no mar. Só que qual é o espanto, né, quando a gente para pensar? A gente que vive no litoral, a gente está bem ciente disso. As pessoas se afogam no raso. As pessoas se afogam na margem, não é no oceano profundo e aberto. Então, o sofrimento psíquico, ele fala dessa psique individual. Então, não para a gente compreender os cuidados necessários em uma psique é, individual, esse aspecto raso do oceano, né? Que aí a gente fala do inconsciente pessoal, aonde o pensamento desenvolvimentista, e quando a gente fala dos casos clínicos, quando a gente traz essa ênfase nessa perspectiva pessoal, parece que é raso, mas é justamente aonde que se encontra o sofrimento que a gente vê cotidianamente no consultório. Então, a gente entender, né, os fatores que condicionam esses afogamentos, entender onde tem os buracos, aonde tem essas correntes de retorno, significa entender o movimento, né, desse oceano, é entender essas correntes marítimas, é entender essa profundidade. Só que aí, sem perder de vista, né, que não é só o estudo, a gente, como a gente está entre, né? Nós não somos oceanógrafos, né, para entender toda essa profundeza. Porém, a gente está nessa, a gente precisa compreender isso porque muitas vezes a gente atua, né, como o salva-vidas, né, que está ali atento e precisa resgatar essas pessoas. Por isso que é importante a gente olhar com calma e atenção essa crítica e entender, sim, a gente vai muito para entender, né, essas profundezas da alma que condiciona muitas vezes esse adoecimento. Porém, né, é importante a gente ver, quando eu coloco essa ideia, as pessoas, né, elas se afogam no raso. Você não vê uma pessoa que abriu um surto porque abriu um livro de mitologia e ficou tomado pelas imagens, simplesmente porque abriu um livro de mitologia ou viu um texto sagrado. Ele havia uma história pregressa, uma história individual, uma história familiar. Por isso que é muito importante a gente entender isso, né? Olha só, vamos entender a psicopatologia enquanto um instrumento que nos possibilita, né, auxiliar o paciente e compreender o que acontece nele desde a sua história pessoal, e a história pessoal está enraizada, certamente, na família, que está enraizada na cultura e que está enraizado nessa psique coletiva. Só que por onde que a gente começa, que também vai estar dando o tom do nosso olhar.
A gente pode começar por uma psique coletiva ou começar olhando esse indivíduo e acolhendo ele em sua particularidade, e que é um pouco da proposta que a gente vai estar trabalhando. Uma outra crítica, que é uma reflexão, né, que é do Jamie Astor, que ele vai dizer o seguinte, que é um analista britânico importante, que ele disse, né, o estilo tradicional de análise junguiana tratou a mitologia, ou seja, né, essa possibilidade de pensar o campo é, coletivo, o campo da psique arquetípica, quase como uma metapsicologia. E aí, buscando mitos para ilustrar o comportamento. É interessante a gente pescar isso, por quê? Observa, né? A ideia de uma metapsicologia que o Freud traz é justamente uma construção teórica que possibilita a ideia de pensar o dinamismo da psique. O Jung, ele trazia uma visão muito acurada de uma descrição dos fenômenos psíquicos. Só que para entender, né, essa dinâmica, ele não foi além, ele optou para ser mais preciso nos processos muito mais descritivos. E então, essa lacuna que se coloca para compreender, muitas vezes, que é o que o Astor aponta, foi buscado na mitologia. Mas a mitologia não auxilia tanto para a gente, na prática, porque, compreender, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo, que vai poder nos remeter, por exemplo, ao mito de Sísifo. Ok, você tem uma culpa, você tem esse processo, né, de algo que se coloca ali para rolar essa pedra morro acima eternamente. Tá, mas como que a gente vai pensar assim? A gente faz uma analogia, né, com a psique individual, mas a gente precisa buscar essa história pessoal. Então, aí a gente precisa estar entendendo melhor essa dinâmica. E ele continua. Fordham reverteu essa tradição e usou seu trabalho clínico com pessoas para iluminar os mitos contemporâneos. Ou seja, né, ele parte da clínica para compreender, né, essa metáfora, sem trazer o caso individual, tentar encaixar esse caso individual nesse esquadro mítico. Quando a gente vai buscar no próprio Jung, a gente tem lá no seminário sobre análise de sonhos, a gente tem momentos que o Jung fala, olha só, lá na página 40 do seminário de análise de sonhos, ele diz, após fazer uma exposição ampla e profunda, né, sobre os aspectos arquetípicos, ele fala assim, olha só, a gente está falando de como que a psique se organiza por esse aspecto histórico. Só que no caso individual, a gente tem que ter cuidado para não ir muito longe nessas sendas históricas. E aí ele diz, quando trabalhando no caso individual, eu procuro ser conciso, prático e objetivo. Então aí ele comenta que ele não falou com o paciente sobre o mito de Mitra ou Jeu de Paume, que ele comenta naquele momento. Mas ele fala, olha, o que a gente está falando isso é, porque faz parte do seminário. O paciente não se reconheceria no sonho se a gente entrasse por esse viés. Então, aí é importante a gente olhar isso, né? Como que às vezes, né, perder de foco o paciente, perder o foco do paciente, leva a gente aí a uma, uma trilha, né? Que é possível você trabalhar por ali? Sim, é possível. Só que aí a gente vai ter estilos de trabalho diferentes. Alguns vão chamar de escolas, outros de tendência. Eu gosto também, como o Astor falou, o estilo tradicional, o estilo desenvolvimentista. Então, esses estilos, eles são importantes porque também falam da individuação de cada um. Quando a gente fala da crítica, a gente fala também como uma forma de delimitar, né, a diferença. Mas a gente precisa entender que são formas de trabalho que são igualmente válidas, ok? Mas então, pensando nesses estilos, e voltando a pensar a ideia da psicopatologia,
a gente precisa pensar um pouquinho no tá, mas por que que ainda assim não se fala tanto de uma psicopatologia junguiana? O Andrew Samuels, no livro Psychopathology: Contemporary Jungian Perspectives, ele vai apontar, que é um dos poucos livros intitulados de psicopatologia, ele vai numerar algumas objeções, algumas ressalvas, algumas reservas que os junguianos costumavam, né, pensando que o livro ainda é um pouco, tem cerca de 30, 40 anos, costumavam fazer para evitar eh, essa sistematização de uma psicopatologia. Então, a primeira para a gente pensar é justamente quando que o paciente, né, ao ser rotulado, o paciente ele perde sua individualidade. E a perda da conexão genuína do paciente com o médico, analista, o psicoterapeuta. Esse é um ponto, né, que realmente é importante a gente ver. Quando a gente está com o paciente, a gente precisa ver o paciente. O rótulo, né, que é aquela coisa, é um paciente com depressão, é um paciente ansioso. Como se a ansiedade, como se a depressão, como se o transtorno definisse esse paciente. Então, eh, essa cautela em não perder a individualidade do paciente é extremamente importante. Então, quando a gente pensar nas objeções, são reflexões sempre importantes. Então, esse é o primeiro ponto. Há uma perda dessa conexão, porque a gente deixa muitas vezes de ver o paciente. O segundo ponto, que aí entra numa questão mais epistemológica. As categorias psicopatológicas não descrevem nada do paciente, elas são construções. Categorias de diagnósticos foram importadas da psiquiatria descritiva e revelam mais acerca da psique do clínico. E aí eu acho que esse ponto é realmente importante. Quando a gente fala, olha, se eu estou falando de uma generalização, se eu estou pegando, se você abre o DSM, o CID, você tem descritivos, você tem descritores, você vai ter o que vai estar apontando ali do processo dos sintomas, só que não fala da história do indivíduo, fala de uma generalização. Como o paciente vive esses sintomas, como esses sintomas se desenvolveram, quando se desenvolveram. Isso fala muito, isso é próprio do paciente. Só que quando a gente se volta para uma questão da descritiva, a gente perde exatamente, né, tanto o aspecto processual, se a gente pensa em termos de individuação, quanto o aspecto psicodinâmico, enquanto a organização psíquica eh, nesse cotidiano. Então, é extremamente válido a gente pensar que, diante, né, de um diagnóstico psiquiátrico, por exemplo, o paciente ele chega com um quadro de depressão. A gente precisa questionar, junto ao paciente, como que é a sua depressão? Porque a depressão dele não está no papel, a depressão dele está na vida dele, é uma expressão da vida dele. Então, por isso, a gente precisa olhar para isso. E aí a gente vai ver o quanto, né, que é esse elemento, né, a forma como se escolhe abordar por via do aspecto genérico e não relacional, acaba também revelando, como a gente falou, da psique do clínico, dos, é, dos preconceitos, das preconcepções e também da forma de ver o mundo do clínico. O outro ponto que alguns jungianos às vezes colocam é que a psicopatologia é observada como não psicológica, ou como ou mesmo um insulto, ou afronta a psique em si. Porque é isso, a gente não está falando da psique viva, a gente está falando às vezes de um extrato. Essa é a crítica. Você pega um fragmento e quer apontar sobre a psique. Então, não tem alma. Quando você lê os manuais de psicopatologia, falta essa alma, porque falta a vida que é própria do cotidiano. Por isso que quando Jung ele já
apontava dizendo que que a gente deveria considerar cada caso como único, porque é assim que se chega mais próximo da verdade. Ele estava justamente indicando que o adoecimento sem esse contexto, o sintoma sem o contexto, ele é basicamente, né, vazio. Por isso que quando a gente pensa, né, é, um determinado um sintoma, uma sintomatologia, quando ela está viva, quando ela é parte de um todo, aí a gente pode compreendê-la como símbolo. Então, imbuída, né, de vida do paciente, o sintoma, a psicopatologia, ela é simbólica, ela é um símbolo. Fora isso, né, quando ela é dissecada, quando ela é um extrato dessa vida, aí a gente vai ter a psicopatologia como um sinal, como algo tá dissociado ali. Então, vamos continuar nessas objeções que são interessantes, né? A próxima vai dizer que a psicopatologia falha em ver através de si mesma, falha em evidenciar quão relativos são seus achados, pois a normalidade para uma mulher é diferente da normalidade para o homem. A loucura do século passado não é a mesma nesse século. O estereótipo de comportamento dos britânicos é diferente dos italianos, e dois psiquiatras podem não concordar num diagnóstico. E aí entra nesse ponto que eu acho bem importante, né? Que você vê que como que essas objeções elas se comunicam, porque aí você vê a gente vai lidar com os preconceitos, a gente vai lidar com o que que é o próprio de cada indivíduo. Porque aí, se a gente fala, né, de uma normalidade, ou se a gente fala de um adoecimento, a gente está falando de um padrão geral. Só que quanto mais se estuda, mais a gente vai observando que tem as variações, que existem possibilidades, que são os casos excepcionais. E muitas vezes a gente vai se deparar com os casos subnotificados, porque não se enquadram nessas categorias propriamente dita, e aí a gente fica numa situação, é, pelo viés descritivo bem delicado. E algumas vezes a gente observa o paciente que chega com 3, 4 diagnósticos, justamente porque os psiquiatras não conseguiram fechar, não conseguiram ter um ponto comum de percepção. Então, aí a gente vê, olha só, não dá para a gente falar dessa psicopatologia descritiva como se fosse, né, uma totalidade ou perfeita em si mesma. A gente vai ter que lidar também com essas variações. E aí, complementando isso, né, o quinto ponto seria que o uso da psicopatologia é uma tendência moderna para supervalorizar o profissionalismo e a perícia. O problema é que um perito em psicopatologia pode ser um mau terapeuta. Além disso, parte do apelo da psicopatologia, numa época tecnocrática, não oferece ferramentas para lidar com o indivíduo ou indivíduos envolvidos. A psicopatologia joga fora esse tesouro. E aí é importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente enfatiza o diagnóstico e a gente perde o sujeito, muitas vezes a gente está falando assim, tá, num acerto em termos de qual que é o sofrimento que esse indivíduo está passando, como que isso se faz para esse indivíduo. Ok, mas de que isso serve no processo desse indivíduo? O que que isso me ajuda a trabalhar com ele? Naturalmente, isso me dá um norte. Só que a psicopatologia em si, ela não tem esse caráter, né, de trazer ferramentas para com que a gente trabalhe. E mesmo que aí a gente tem que considerar, quando se fala dessas tentativas, igual da psicologia baseada em evidências, de querer delimitar o que que é correto ou não, o que que seria o mais adequado, a gente vai perceber que isso não funciona com todos os pacientes. A gente vai perceber que isso também
é muito mais, às vezes, uma estratégia de mercado. O Jung, lá no Segredo da Flor de Ouro, ele fala, né, de uma ideia de um provérbio chinês que é muito importante. Ele diz, se o homem errado utilizar o meio correto torná do modo errado, que valeria o oposto. Mas se é, correto utilizar o meio errado torná do modo correto. A ênfase seria, né, pela quem é a pessoa que se utiliza dessa leitura da psicopatologia. Qual a leitura que se é feita? Porque você vê que é um instrumento, assim como a técnica. A técnica que o indivíduo ele vai utilizar, ela expressa também, né, ela potencializa a sua capacidade é, de lidar com o paciente, de poder acolher o paciente. Eu gosto de citar o exemplo, né, que na minha história, durante a minha graduação, eu fazia estágio em junguiano e também fazia um estágio corporal. Então, eu fiz grupos de estudo, fiz grupos de movimento com a bioenergética. No primeiro atendimento na análise bioenergética que eu fui fazer, tecnicamente eu sabia aquilo dali. Eu coloquei o paciente no grounding, veio a vibração, trabalhei a respiração do paciente, só que quando chegou, eu me sentia extremamente estranho utilizando aquelas técnicas, que em mim, no meu uso, nos meus grupos de estudo, no grupo de movimento que eu fazia, eu sempre gostei muito dessas técnicas corporais. Só que naquele momento eu entendi que é uma técnica ótima para outra pessoa. O problema não era técnico, o problema era Fabrício. Na sessão seguinte, eu já coloquei que era um estágio no hospital. Então, eu coloquei cadeira frente a frente. Então, a sessão foi dialogada, e frente a frente. Quando eu levava para supervisão, eu trazia, obviamente, na linguagem haitiana, da bioenergética. O meu supervisor, que era extremamente sagaz, ele sempre sugeria, olha, você pode fazer tal e tal técnica. Ele sabia que eu já tinha um percurso junguiano ali na faculdade, mas ele nunca me cobrou uma técnica. Ele nunca virou para mim e falou assim, Fabrício, como que foi? Você colocou no ground? Ah, você colocou para bater? Você... Não, nunca me perguntou. Ele sugeria. Mas aí a gente vê por que, às vezes, né, a questão da técnica, de valorizar a técnica, de valorizar qual é o diagnóstico, como que a gente vai fazer isso. Tá, mas às vezes a gente se perde, né? Tá, mas e o paciente? Onde que fica o paciente? Então, é mais uma objeção, né? Ou é mais uma reflexão extremamente importante para a gente pensar, olha só, o meu objetivo é rotular bem o paciente ou o meu objetivo auxiliá-lo na travessia desse sofrimento. Então, aí, meu objetivo, né, em ênfase, onde que está a individuação focar na individuação desse paciente, ou brigar com o sintoma. Então, nesse ponto, né, eu acho que é importante a gente estar refletindo, que, como eu disse, né, essas objeções são extremamente importantes. Continuando, né, o sexto ponto, né, que vai dizer que apesar das lutas para evitar a moralização, a psicopatologia não consegue evitar a contaminação de hierarquia ética, se isso está na base coletiva ou contida dos próprios preconceitos e problemas do analista. Então, essa questão, né, do pensar o que é o patológico, o pensar o que é, é próprio do sujeito. Então, e a gente sabe que
A psicopatologia, ela sempre foi atravessada por essas, questões morais. A gente vê que, na década de 90 que a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença, um transtorno. Então, a gente vê que durante muito tempo a essa, moral, essa concepção era presente, mas ainda a gente lida com isso porque a gente tem situações muito complicadas que envolvem tanto o preconceito contra a população LGBTQIA+, quanto a misoginia. Então, tem o racismo, o machismo, né, e a misoginia. A gente tem todos esses elementos que muitas vezes podem influenciar quando a ênfase na psicopatologia acaba sendo principal. E aí a gente tem exemplos, né, que o próprio Jung, né, ele fala dessa cautela, ele relata num caso dele que ele teve uma paciente que foi educada na África, quando ela retorna para a Europa, ela tinha uma sensualidade mais aflorada, a forma de se maquiar, e que apelidavam ela, né? Ele diz que faziam um certo bullying, né? Como se ela chamando a grande prostituta da Babilônia, alguma coisa assim. E aí o Jung ele não ele atendeu aquela jovem só que numa noite ele teve um sonho aonde ele estava num caminho, ele via uma torre, e nessa torre ele se esforçava, olhava para cima para ver quem que ele via uma pessoa lá, e aí ele coloca que ele viu no alto dessa torre essa jovem. E aí ele acorda, com dor no pescoço, inclusive. E aí ele relata que, apesar, né, de estar ouvindo essa paciente, ele foi atravessado por esse preconceito que também havia. E ele relata que ele levou isso também para essa paciente, e isso possibilitou também que o tratamento dela se desenrolasse. Então, isso é importante, né? E você vê o Jung falando de como que às vezes a gente é atravessado e o inconsciente nos alerta do tipo, ó, guarda aí, você está sendo levado e não está tendo a percepção correta dessa paciente. Portanto, que como ele falou, né, para que ele refletiu, né, como que ele acabava conscientemente vendo ela de uma forma mais baixa e o inconsciente colocou ela num status muito mais alto para equilibrar esse preconceito ou esse aspecto moral que eu atravessava. Por isso que o Jung ele sempre fala que nós precisamos ter uma autocrítica constante. Então, isso é bem importante, né? Na mesma linha, que aí é entender, né, que há um viés político para a psicopatologia, em segmentos da população em segmentos da população que são marginalizados. Nesse aspecto, é muito importante quando a gente vê os discursos, né, políticos, vê os discursos que tentam, muitas vezes, criminalizar é, movimentos culturais, movimentos sociais, justamente, né, criminalizar a partir de uma perspectiva como se fosse patológica, como se fosse doentia, como se fosse inferior. Algo que no século XX era, até o século XX, era muito expresso na visão muito desse eurocêntrica, né, colonizadora, mas que a gente ainda traz isso, né, com muita força. Por isso que a cautela e entender que a psicopatologia, a ciência, ela não é neutra, a ciência ela é atravessada pelo movimento, tanto do próprio, do analista, do profissional, quanto por essa esfera coletiva. E em tempos onde a gente vê polarizações políticas ao redor do mundo, a gente vai entender o quanto que é cauteloso, né, o lidar com a psicopatologia. E aí
para a gente estar fechando essa parte, né, tem essa reflexão, né, que a psicopatologia, ela fornece uma ponte entre uma análise do indivíduo e uma análise da cultura. Então, e aí, é essa questão. O tempo inteiro a gente vai estar observando, né, eh eh, essa relação do indivíduo com a cultura. As objeções a uma psicopatologia, elas não, impedem que haja uma psicopatologia junguiana. Muito pelo contrário, elas qualificam a psicopatologia junguiana para que ela seja ética, para que ela seja voltada. E aí, quando eu falo da ética, eu falo tanto de uma ética profissional, quanto de uma ética da individuação, que é valorizar esse movimento da alma, é valorizar, né, o que o sofrimento ele expressa esse indivíduo e expressa as relações que esse indivíduo, né, estabelece ou essas relações com as quais ele sofre ao longo da história dele, mas que ele acabou buscando se adaptar e de uma forma, né, inadequada, né, ele acabou entrando numa espiral, às vezes, que o mantém preso no sofrimento. Então, pensando nisso, né, então, assim, sim, há um lugar para uma psicopatologia junguiana, voltar de vez em quando para essas, objeções, e na verdade, né, eu preferia pensar, né, o Simmons ele coloca, né, como sendo objeções que falam assim: "Não, espera aí, não vamos espera aí, não vamos pensar numa psicopatologia", só que são reflexões éticas extremamente importantes para a constituição de de uma análise junguiana, né, contemporânea, coerente, aonde se entende qual é o papel do analista, né, que sim, é um papel político. É diferente a gente pensar, um analista branco como eu, sem uma reflexão sobre racismo, atender uma pessoa negra. A gente precisa de letramento racial, a gente precisa de compreender, o machismo estrutural, a gente precisa entender os complexos culturais que nos afetam. Então, isso é fundamental para essa abordagem junguiana contemporânea e entender que, sim, a psicopatologia, então, como a gente vai comentar a partir do próximo módulo, né, que a gente já vai pegar para começar a falar sobre, tá, como que são essas escolas junguianas e como que isso vai se configurando, né, ou esses estilos junguianos, como isso vai se configurando para a gente ver um pouco dessas diferenças, entender, sim, as diferenças, elas não são fraquezas. As diferenças constituem elementos, né, que a diversidade traz vivacidade, traz reflexão e possibilita que a gente tenha uma prática, eh, enriquecida. Então, vamos lá. Aí a gente se vê no próximo módulo. Tchau, tchau.